Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá do B do Trade Esportivo. Meu nome é Rodolfo, comigo hoje está o Josialdo. E aí, Josialdo, tudo bem? E aí, Lu, beleza, cara? E aí, turma? Tempinho sem gravar, viajando aí, eu tô ocupado, mas vamos lá, né? A fase boa agora, começou a fase bacana aí da Copa, né? Essas mata-mata é sempre emocionante, tem muita coisa bacana aí pra falar. É isso aí, amanhã 2 jogos, né? Brasil em um deles, a gente vai falar deles. Antes de começar, falar que a gente está gravando o Diário da Copa, então todo dia que a gente trabalha, ou um dia antes, no caso esse que não teve jogo hoje, né? Mas amanhã vai ter. A gente fala dos jogos que a gente fez, no caso hoje não teve nenhum, e planeja os jogos do dia seguinte, no caso os 2 aí primeiros das quartas que a gente vai falar. Lembrando que a gente não está aqui para ensinar ninguém, né? A gente também está aprendendo, né? A gente passa nossas experiências, nossas dificuldades aí durante o dia, também durante que a gente já aprendeu, né? Querendo ou não tem como nesses 2 anos e meio, 3 anos, não ter aprendido nada. Então, a gente já se considera assim com uma certa bagagem, mas esse, o foco não é ensinar método. A gente fala os nossos e quem achar que nem sempre também fala os nossos, a gente cita algumas coisas que a gente faz e o pessoal que achar que dá para tirar alguma coisa, acho que sempre uma outra coisinha a gente tira de pessoas aí que já trabalham, né? Então a intenção é mais essa. A gente costuma gravar mais falando de jogos alternativos, que a gente tem horário de trabalho convencional, mas na Copa, por ser competição que acontece só de 4 em 4 anos, a gente está fazendo um podcast só no Diário da Copa mesmo, só sobre os jogos da Copa. Mas depois que a gente terminar, teremos férias e aí voltaremos à programação normal. Antes de falar do primeiro jogo, falar nas suas redes sociais, Instagram e YouTube, lá do B do Trade Esportivo. Também tem o Twitter, lá do B do Trader. Então, quem puder, segue a gente lá, dá uma moral. A gente vai ficar muito agradecido. E também tem o e-mail, lá do B do Trader, @outlook.com. Hoje o Cabal, que também faz parte do podcast, é a vez do chinelinho, né? Então, ele vinha gravando aí em sequência. Hoje ele pediu uma folga. Então, a gente vai descontar no salário dele aí, mas deixou ele ficar sem gravar. Bem, vamos por horário. Primeiro do dia é meio-dia, Croácia e Brasil. Falando aí, a Croácia vai enfrentar o Brasil pela terceira vez numa Copa do Mundo. Primeira fora da fase de grupos, né? O Brasil que não deve ter a volta ainda do Alexandro. Então deve ser o time que ganhou contra a Coreia do Sul. E a Croácia também não tem... A Croácia, no caso, né, não tem nenhum desfalque. É o time titular mesmo. Destaque aí, claro, para o meio de campo, né, que é o setor mais forte do time, com Kovacic, Brozovic e Modric. O Brasil está no momento em 2 vitórias, 1-0 e 3-1 contra eles. Tomara que mantenha aí o 100%. Vou pegar as odds aqui para ficar mais fácil a gente montar um cenário. Brasil com a odd 1,33, Suíça 9,50 e o 2,5 1,75. Bem, vou começar nesse daí. Eu achei as odds baixas para tudo. Achei o Brasil com a odd muito baixa. O mercado talvez está pesando um pouco a goleada em cima da Coreia do Sul, mas é que o nível é totalmente diferente. Eu não acho a Croácia um time para disputar o título, não acho que vai chegar na final, mas também ele é muito acima, ou um pouco acima da Coreia, né? Principalmente a organização, é um time mais cascudo, chegou na final da Copa passada, então, assim, tem mais confiança, tem um grande jogador também, que é o Modric, igual a Coreia tem um som, mas tem outros ali que não é do nível do Modric, mas que já jogaram em grandes times, igual o Perisic, Kovacic, o Brozovic, então, assim, tem jogadores experientes. Eu acho que vai ser um jogo difícil. Achei a odd para over muito baixa também. Eu não vejo um jogo para tantos gols assim. Eu acho que o Brasil, contra esse tipo de time, ele tem uma certa dificuldade, igual aconteceu contra a Sérvia e a Suíça. Apesar do Brasil ter ganhado, são times que sempre ficam atrás, marram ali o jogo, tenta sair no erro. Então eu imagino que não vai ser para tantos gols, não. Eu, sinceramente, até esperava essa odd acima de 2.
Eu acho que um pouco de diferença em relação à Croácia, em relação aos outros times, que seria a Suíça ali, a Sérvia, eu acho a Croácia assim, um pouco mais querendo ficar com a bola, né? Até pelo meio de campo que ela tem. Eu imagino ela também disputando essa posse. Mas ela não consegue é, evoluir rápido as jogadas. Então, tem hora que ela fica com a posse muito ali no meio, tocando entre eles, né? Demora muito, até contra times menores que ela jogou na primeira fase, eu senti essa certa dificuldade. Eu achei que ela teve maior facilidade contra o Canadá, que o Canadá é uma seleção que estava jogando de igual para igual com todo mundo, né? Tava atacando com muita gente, deixava muitos espaços, foi onde que eu notei que ela levou mais facilidade. Mas com times que ela teve que propor, ela teve dificuldade. Então, não vejo ela também com toda uma capacidade ofensiva que precisaria, porque eu vejo a defesa do Brasil muito bem postada, né? Até melhor que eu pensei. Eu tô gostando muito do Danilo, o Éder Militão também gostei na lateral. Claro que não apoia, é mais uma linha de 4 ali atrás, mas nosso sistema defensivo até o momento eu estou gostando. Em relação ao jogo, eu imagino procurar algo a favor do Brasil. É um time melhor realmente, mas essa odd de 1,33, não sei se o Brasil conseguirá dar o padrão necessário para entrar nela, talvez um pouco acima. No primeiro tempo, acho que vai ser mais isso. E caso no segundo tempo o Brasil, com certeza, se estiver empatado, vai tentar esse gol aí da vitória, buscar algum limite, alguma coisa. Em relação a over longa exposição, eu acho mais difícil e vai depender mais de uma grande atuação do Brasil, né? Eu acho que se o Brasil tiver num dia muito bom, pressionando e tendo muitas chances, ok. Mas eu acho que vai ser um jogo mais encardido aí que contra a Coreia. E aí, José Alto, concorda com as odds? Achou um pouco baixa também ou não? Rapaz, eu concordo com o que você falou mesmo. Realmente muito baixo, né? Deveria estar perto ali para mim, de 1,80, algo assim, porque vai ser muito truncado, né? Ninguém, dessa fase agora, ninguém vai jogar assim, indo para cima do Brasil, né? Acho que a maioria de todos que passaram de fase agora, que a gente pode enfrentar nas quartas, na semi, na final, acho que todos vão agora já olharam para o Brasil e vão respeitar, né? E acho que Croácia vai ser uma dessas que, se não a mais, uma das que seriam mais defensivas, né? Então vão se trancar, não vão dar tanto espaço. Aí o Brasil não vai ter essa facilidade de filtração para 1,30 e poucos aí de odd, né? O odd dessa, o cara entender que tá entrando, chutando toda hora, criando chances claras, mas eu acho que não vai acontecer tão fácil. Pode até acontecer em algumas situações, né? Como a Croácia já é um pouco mais cansada, né, no segundo tempo, uma galera mais renovada do Brasil, que o nosso banco é leve também, ou a Croácia levando um gol e se abrindo, mas assim, vai ser truncado, vai ser muito truncado. A grande vantagem que eu vejo, e aí, olhando para o lado do mercado, né, que eu até concordaria um pouco com essa visão, é a questão de que agora o Brasil está com um cara que ele arma, né? Assim, o Neymar, mesmo ele estando mais lento e tal, mas é um cara que pensa muito bem, né? Então ele encontra os espaços ali, que quando a gente vê quando o Neymar não joga, os caras têm uma dificuldade, né? Para criar e tal, é muita correria, muito drible e tal, mas bota aquela cabeça pensando. E aí, né, nisso aí pode ser a grande vantagem, se a gente observar que o Neymar está conseguindo abrir bem e infiltrar aquelas bolas, né, aquelas bolas assim enfiadas, aquelas bolas no ponto futuro, que o nossos alas cheguem rápido ali, cara, vai ser interessante. Eu acho que aí pode ser o caminho, né? Como a gente está sempre jogando bem, muito bem pelo lado do Vini ali, ou lado do Rafinha, se o Neymar conseguir ter liberdade para jogar a bola para esses caras, aí essa odd pode ser que segure um pouco e aí vale a pena, que aí a gente vai começar a enxergar os mesmos espaços que o Brasil encontrou muito rápido com a Coreia, ou até contra a Sérvia, porque até contra a Sérvia, principalmente ali, a gente viu o time às vezes até criando, mas no nervosismo da estreia, às vezes o segundo passo ali ficava meio, os caras se enrolavam, né? Mas tu via que o Neymar conseguia encontrar os espaços ali, tava faltando um pouco mais de entrosamento naquele primeiro jogo,
E nesse jogo os caras vão, a turma tá chegando muito bem entrosada, né? A nossa turma de frente ali, do Paquetá para frente ali, a turma ali tá se entendendo muito bem, né? E a gente tem escape do lado esquerdo, tem escape do lado direito, tem escape pelo meio, tem isso aí disso aí. E o que você falou também, a defesa tá bem interessante mesmo, muito sólida. Os gols que a gente andou levando aí foi como não era um time que estava reserva, foi a aleatoriedade ali já o jogo já morto, né, agora contra o Coreia. Isso. Então, realmente eu acho que tende a corrigir, mas quando ela corrigir ali um pouco para os 60, 70 ali, se chegar nisso, o time que continuar bem, não deve passar muito disso não. Aí assim, eu acho que é uma hora boa para entrar, né? Principalmente ali no final, mais no primeiro tempo, eu acho que depois dos 30, 35 ali, eu acho que é um momento bom, que normalmente o Brasil ele dá uma segunda acelerada no jogo, mas vai valer a pena. E over, não vejo, falando de posição, nada, né? Eu veria mesmo ali pro limite mesmo, no segundo tempo, o jogo já aberto ali, alguém abriu o placar, e a coisa ficar, de preferência o Brasil, né? Que aí a coisa vai ficar mais interessante, e aí ver se a gente conseguir alguma coisa ali no segundo tempo, mas realmente muito baixa nessas odds. Eu acho que se influenciaram muito pela goleada. Eu também acho que tá um pondo muito peso nesse último jogo, né? Lembrando os jogos, né? Só para a gente passar para outro jogo, a Croácia estreou na Copa 0-0 com o Marrocos. Eu vi esse jogo bem fraco, um jogo bem amarrado, a Croácia não conseguiu atacar quase nada. Depois ela mudou o time para o segundo jogo, a linha de frente, ganhou de 4-1 do Canadá. O Canadá saiu na frente, mas depois o Canadá simplesmente ele não marcava, ele ia com todo mundo para frente e deixava contra-ataque. E empataram 0-0 com a Bélgica, né? No jogo que o Lukaku perdeu, acho que 3 grandes chances, uma sem goleiro. Então, assim, passou meia conta gotas. Nas oitavas, Japão 1-1 ganhou nos pênaltis, né? Lembrando que na outra Copa ela foi passando tudo nos pênaltis e na prorrogação, né? O Brasil estreou contra a Sérvia 2-0, onde fez um jogo bom, no segundo tempo muito bom. Depois ganhou da Suíça de 1-0. Ele não foi ameaçado, mas teve um pouco mais de dificuldade para criar. E Camarões perdeu de 1-0 na última partida, já está classificado, entrou com as reservas. Mesmo assim, na minha visão, né? Perdeu muitos gols ali, até leva algum no finalzinho. Poderia ter ganhado esse jogo até com uma certa tranquilidade. E no último jogo, nas oitavas, 4-1 na Coreia, né? Um primeiro tempo aí praticamente perfeito, onde a Coreia pouco fez, né? Depois que levou um gol lá, já tava decidido. E o Brasil nunca perdeu para a Croácia, nem sabia disso. Desde quando virou Croácia, que era Iugoslávia, foram 4 jogos, o Brasil contando amistosos e 2 na Copa do Mundo. 2 amistosos, 2 Copa do Mundo, foram 3 vitórias do Brasil e um empate. Então, estamos invicto. E ainda é claro que isso não. Esse histórico aí de confrontos não influencia no trader, né? Mas é uma Não entra em curiosidade. jogo, né? É. Mas eu acho que os jogos na Copa, sim, porque a gente dá para ver mais ou menos como é que vem as seleções. O outro, que para mim vai ser o grande jogo do dia, né? 2 seleções de muita história, muita camisa. Holanda e Argentina vai decidir aí. Tá tendo umas declarações que eu acho que puseram um foguinho também no jogo. O Van Gaal vai vingar o último confronto, que eles saíram, acho que nos pênaltis, para a Argentina. O Di Maria falou que o Van Gaal foi o pior técnico que ele já teve na vida dele, que quando ele foi para o Manchester United. Aí depois o Van Gaal respondeu o Di Maria, faz o quê? Então, assim, tá um climinha ali. Então, são 2 seleções aí que tem alguns nomes que destacam. Acho que na Argentina não tem como não falar que é o Lionel Messi, né? Se ele for, acho que assim, a Argentina funciona com ele, né? Se ele não jogar bem, Uhum. independentemente dos outros que estiver em campo, acho que o time da Argentina é bem limitado. E do outro lado a gente tem o Gápico, né? Que talvez muita gente esperava que seria o Depay, mas o Gápico está jogando muito bem. Tem o Dumfries também, que é o lateral direito, que apoia muito no ataque. O De Jong também não está fazendo a Copa não, até boa. O Klaassen, que jogou as últimas partidas, vem bem. Me parece um grupo bem fechado. Estava vendo ali, talvez que estão bem com objetivo, né? Diferente, por exemplo, uma Bélgica, você via que estava toda estranha, né? Toda cheia de brigas lá. Uhum.
As odds. Holanda, essas odds também eu não concordo. Tá 3,60 Holanda, 2,25 Argentina. O 2,5 tá 2,30. O Overtech tá bom, né? Antes de passar pro Josialdo aí, só falar como é que foi as seleções na Copa, né? A Argentina estreou na zebra lá, né? Perdendo para a Arábia de virada por 2-1. Depois, muito pressionada, ganhou de 2-0 do México. E depois 2-0 contra a Polônia. Ambos os jogos aí, acho que, né, dependendo muito do Messi. E contra a Austrália, 2-1, onde o goleiro defendeu o último lance, foi uma bola queima-roupa que ele salvou, foi uma bela defesa dele. E a Argentina passou. A Holanda estreou contra Senegal, ganhou de 2-0, onde o Mendy, que é o goleiro do Senegal, estava empatado até os 83, 82, eu acho. Ele falhou numa saída de bola alta, depois falhou também no outro gol que rebateu para frente. O jogo estava muito difícil. Empatou 1-1 com o Equador, que eu achei que ela meio que ficou satisfeita depois no final, do meio pro final ali com o empate. Ficou de 2-0 do Catar, que era para mim talvez o pior time da Copa, né? E talvez o melhor jogo dela até agora, ganhou de 3-1 dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos chegou a diminuir para 2-1, mas logo em seguida ela fez 3-1. Em confrontos, né? Não tem como muita gente diretos, não tem como muita gente ter alguma informação relevante, porque foi em 2014, né? Então, se 2, 3 anos já muda muita coisa, imagina 8, né? Então, não tem muito que tirar aí dos confrontos, já tem bem mais confrontos que Brasil e Croácia, né? Porque são países bem mais antigos. Então, faz bastante tempo que não se enfrentam. E aí, José Aldo, o que você achou das odds? O que você espera do jogo? Concorda com a Argentina como favorita? Não, né, nem um pouco, né? Tinha que estar pelo menos equilibrado aí, mas eu ainda acho que a Holanda é mais favorita porque acho que como um conjunto, né, da obra, assim, eles têm mais opções, assim, com mais habilidade, né? Mais bem distribuído do que a Argentina, que se concentra em mais um ou outro ali, né? Mas o que preocupa um pouco na Holanda é um pouco da forma como eles jogam, né? Os jogos que eu vi da Holanda, eu não vi a Holanda, tirando aquele mais fácil, assim, né? Mas eu não vi a Holanda indo lá para amassar. Esse último confronto mesmo eliminatório deles, toda hora eu achava que eu falei, caramba, parecia até que tava dando lei, né? Uma cara de lei a Holanda, de repente os caras iam lá, objetivamente, lá e pô, gol. Tanto que quando eles fizeram o primeiro gol, eu achei que acho que era os Estados Unidos, né? Tava melhor em campo naquele momento. Tanto que eu tava assim, se eu tivesse, eu não tava operando, mas se eu tivesse, com certeza eu acho que eu estaria tentando abrir posição a favor dos Estados Unidos. E teria levado a achar aquele gol, porque foi muito rápido, e foi tudo os gols repetidos, né? Lance pela lateral, o cara cruza rasteiro para trás, o cara vem batendo e faz gol. Eu falei, caramba, parecia que era um time, aquele lance era fácil fazer, né? Time profissional contra um time amador, a forma como eles tocavam, e era muito objetivo. Então, isso aí é o que vai ser, para mim, o mais difícil para quem for operar esse jogo, vai ser essa questão de saber. Provavelmente, eu acho que em algum momento a Holanda deve se comportar igual, vai recuar, a Argentina vai vir para cima, e a gente vai achar que está dando um padrão de lei, por ser a camisa argentina, e não vai ser. De repente, eu acho que a Holanda vai fazer aquele mesmo contra-ataque que eles fizeram, e vão fazer a mesma tabelinha ali de tocar para trás, ou encontrar alguém ali na área livre para fazer o gol. E dessa vez, diferente da Austrália, que não tinha a mesma capacidade de matar, né, fazer os gols, gol de empate e tal, a Holanda, se der brecha, vai levar, né? A Argentina vai levar. E se a Argentina fizer o que fez também, de fazer gol e recuar, vai levar. Porque foi assim contra a Arábia, foi assim contra a Austrália, então jogos assim parecia estar até mais fácil, né? Os caras se enrolando a tudo, né? Então a gente tem essa mania igual muitos times brasileiros, né? De faz o resultado e recua. Se fizer isso com a Holanda, vai se quebrar. Mas não acho que a Argentina faça gol de frente. Eu acho que a Argentina vai estar sempre correndo atrás do placar também, né? E aí, nas minhas apostas e bolões da vida, eu tô sempre botando a Holanda. Mesmo no fundo, torcendo para o Brasil e Argentina para ser histórico esse jogo, né? Por bem ou por mal que for,
que seja pro bem do Brasil, mas ia ser para mim muito histórico. Queria que tivesse na final, né? Os dois, né? Mas uma semi Brasil e Argentina, nesse nível que a gente tem de um lado Neymar, do outro Messi, ia ser bacana esse confronto, né? É, eu também eu fico meio dúbio, né? Assim, porque se for Brasil e Argentina e o Brasil ganhar, é ótimo, né? Mas Pois é, se for chegaríamos na final super confiantes, mas é, é sempre um clássico, né? E eu acho que chega muito equilibrado, assim, se chegar, independentemente de como cada um passe. Então é difícil. Mas eu acho, assim, para mim, essa Argentina, ela foi, assim, pelos adversários, ok, ela era para estar onde ela tá mesmo, porque o grupo para mim era um dos mais fáceis, as seleções ali, Polônia, México, muito mal, a Arábia Saudita que ela perdeu foi uma zebra, né? Era o pior time, assim, no papel do grupo. Depois pegou o pior time para mim das oitavas, que era a Austrália, passou no sufoco. Pois é. Então agora vai ser o time que vai testar, né? Por exemplo, o Brasil, ok, não enfrentou nenhuma Holanda, assim, de camisa, mas o grupo do Brasil, Sérvia e Suíça, Muito equilibrado, né? era bem mais times que Polônia e México, né? Então, assim, eu imagino que se a Argentina, naquele nível de futebol que ela apresentou, enfrentasse a Sérvia e a Suíça, ali ia ter muitas dificuldades. Eu vejo a Holanda muito mais inteira fisicamente, com jogadores mais novos, mais fortes, mais velozes, que conseguem dar essa intensidade, né? E a Copa está sendo muito de física, né? Quem está tendo mais vontade, mais capacidade ali de correr, está ganhando jogos. A Austrália mesmo, quanto a Argentina, se ela tivesse um pouco melhor, um pouco mais de qualidade, talvez ela tinha conseguido um empate. Aqui o time é muito fraco, aí ficaram lançando bola do meio de campo, né? Então mas estava mais inteira fisicamente. Aí a Holanda já tem a qualidade, e me parece ela uma seleção com jogadores muito fortes fisicamente. Por exemplo, o Dumfries, que é o lateral ponta, né, praticamente direito, ele é muito rápido, o Depay é rápido, o Gakpo nem se fala, é um garoto. Então, assim, a gente tem elementos ali que dão muita velocidade, um time móvel, então vai ser o teste. Na lógica, eu acho que a Alemanha está mais para a Holanda por essa questão e por ter mais nomes, não igual o Messi, né? Mas assim, ela tem alguns nomes a mais para decidir. Eu acho que a Argentina ela é muito focada no Messi e para mim ela só funciona quando ele joga, né? Você olha os outros jogadores ali, o Lautaro ainda não jogou, estava até de reserva, tá até de reserva. O Julián Álvares ainda não tem essa bagagem. O meio de campo eu acho muito pouco criativo, sem o Messi, né? O Depou e o Enzo Fernandes. Laterais de zaga é quase igual ao Brasil, uma linha de quatro ali, que um sobe, pouco faz. Então, é o Messi. Eu acho que se o Messi tiver no dia e jogar, ele é capaz de levar a Argentina para semifinais, porque ele é um que desequilibra, né? Até quanto a Austrália, até fazer o primeiro gol, tava um jogo bem ruim, assim, a Argentina lenta, não tava, tinha chutado uma bola só, então vai depender dele. Mas eu acho a Holanda mais time e creio que ela passe. E essa odd aí alta do jeito que tá, de 3 e tanto, a 2, eu acho que talvez um lei argentino, dependendo do que o jogo apresentar, pode ser uma boa, né? Vai ser interessante mesmo, cara, Uhum, essa correção principalmente, né? Que isso. tiver. Mas Copa é todo. Tem um nervosismo, é duas grandes camisas, isso ninguém pode negar. Jogo entre grandes seleções, todo mundo cresce. Então, assim, não vai ser também que a Holanda é jogo fácil e vai passear. Não, acho que se ela passar, igual eu tô falando, vai ser um jogo, eu acho difícil. Claro, a Argentina tem camisa, tem jogadores com experiência, tem o Messi, né? Vai ser difícil. Mas, assim, pelas odds, eu imagino que dê para fazer um lei Argentina, em algum momento, por estar muito baixa. Dependendo do que o jogo se apresentar, porque a gente está analisando isso aqui num 0-0. Ou Uhum. sair num gol, principalmente se for da Holanda, e a Argentina tem que se expor, que tem um sistema defensivo, para mim, ao contrário do Brasil, dela é muito ruim e lento, principalmente o Otamendi, a Cunha eu acho muito ruim. A gente pode explorar, porque tá 2,30, né?
Então, quer dizer, a gente vai ter limites muito antes aí que outros jogos, à frente. Então, se sai um gol, eu acho que pode mudar muita coisa. Eu acho que para a Argentina, o melhor cenário seria ela fazer esse gol primeiro. E como ela é um time que não precisaria ficar... Ela não marca pressão, né? Se você reparar, a Argentina ela sobe muito pouco. É uma hora ou outra só que ela sobe essa marcação. Ela poderia ficar com essa marcação baixa e jogar ali no contra-ataque, né? Então, acho que seria o melhor cenário para ela achar esse gol primeiro. Se ela levar, eu acho que é muito difícil ela virar. Bem, então é isso. Foram os 2 jogos, né? Não tem mais nada de Copa. Agora é de 2 em 2. Antes de a gente terminar, falar do bolão. O Cabal cumpriu o que ele falou, né? Tá cumprindo, na verdade, né? Ainda não acabou. Que ele ia recuperar nos playoffs, então ele saiu de último para primeiro, tá com 49 pontos. Eu tô em... Pois é, eu tô em segundo com 47 e o Josialdo em terceiro com 42. Lembrando que nessa fase eu ainda não sei, porque nas oitavas, nos grupos, era 3 pontos o placar correto. Nas oitavas passou para 5. Agora, nas quartas, não sei se vai continuar 5 ou se aumenta de novo, mas vai ter que esperar alguém acertar aí pra gente ver. Mas mesmo se for 5, é uma vitória aí, tá todo mundo junto novamente. Uma Mas vitória não. acertar no bolão nessa fase eu acho complicado, porque é aquela coisa, né, que um time faz, aí outro se abre, aí vai levando gol, e daqui a pouco o jogo que eu imaginava ser mais under vira totalmente over por causa da necessidade, é um jogo só, né? E aí eu até achei que não iria sair tantos gols, e como saíram gols, né, nessa fase por causa dessa questão, né, da necessidade, da situação do jogo, né, do momento, né, do time se abrir. Se fosse a fase de grupo ainda, outro time acho que ia se segurar para não levar mais saldo. Aí é bem, bem difícil, velho, acertar esses placares. Eu também acho os playoffs bem mais difíceis, porque costuma ser confrontos, principalmente a partir de agora, mais equilibrados. É difícil você imaginar quando vai ficar um Argentina e Holanda, porque depois do primeiro gol muda muito, né? Então, assim, a seleção pode se expor totalmente, levar muitos gols, ou pode, sei lá, é mais complicado, né? Mas vamos ver aí. Antes da gente terminar, né? Falar que a Copa agora já está mais pro final, então eu acho que agora é o momento de seguir fazendo o que você tá. Não é hora de mudar, vou reinventar. Desde que você já tinha um método, claro, uma forma de fazer, né, que eu tô falando. Se você nunca teve, então não tem o que, não tem o que mudar, né? Mas assim, se você chegou já com a bagagem de trade, não tá dando certo, tá no red, né? Claro que isso a gente imagina que dentro da gestão, não é hora também de se desesperar para tentar fechar em green, né? Falar, fiz a Copa e terminei em green. É uma competição a mais, né? Só que só tem ela praticamente, todo mundo tá focado nela, todo mundo falando dela, então acaba que cria um frisson. Mas assim, se você tá em green, é continuar fazendo o que você tá fazendo, que tá dando certo, se é muito ou pouco, acho que isso é irrelevante no momento, porque o que vale é terminar e depois fazer o balanço, igual eu falei com o Cabal várias vezes no podcast, isso aqui tá sendo intensivão para todo mundo, e principalmente pra gente, porque a gente tá tendo a oportunidade de trabalhar um jogo por vez, no máximo 2, trocando ideia, fazendo podcast para ver como é que a gente trabalhou no jogo. Acho que a gente está afinando muito leitura de jogo, porque muitas vezes a gente faz 4 jogos juntos, você nem concentra tanto, e aí você já pega e já fecha o jogo e já vai para o outro. Então, aqui está sendo mais, acho que uma concentração bem melhor. Então, você está saindo com também bagagem de jogadores que talvez você não acompanha tanto, depois você vai ver em outros times, principalmente alguns que foram bem, né, vão ter transações, vão para times melhores, você já vai ter uma noção de como é que aquele jogador joga, isso também pode te ajudar. Padrão de mercado, claro que nem todo mercado vai agir como age na Copa, mas você vai entender quando é que você tem que sair por conta da oscilação, qual padrão ali, em cima de qual odd você pode pegar uma variação. Então, eu acho assim, isso aqui é como se fosse um reforço, né, para você entrar aí depois da temporada de campeonatos nacionais, né,
mais afiado. Então, acho que isso aqui vai servir muito para isso. É dessa forma que eu quero sair. Em relação a green ou red, acho que todo mundo quer tentar o green, né? Mas não tem como todo mundo fechar no verde, né? Então, assim, se você não tá vindo no green, é tentar aproveitar esse restante dos jogos aí. Claro, para tentar talvez revirar esse cenário, mas dentro da sugestão, não se desesperar e nada. E agora também, acho que para quem gosta de futebol, igual o José Aldo falou, né? O suprassumo aí, a gente vai ver também França e Inglaterra, que é outro grande jogo. Para mim vai ser o melhor jogo, assim, teoricamente, para assistir nessas quartas, né? Depois, provavelmente, semifinais de 4 grandes seleções, né? Dando a lógica, provavelmente Portugal contra Inglaterra ou França e Brasil contra Argentina ou Inglaterra ou Holanda. Então, belas semifinais, né? Grandes times, a final também deve ser muito boa. Então, aproveitar também, né? Não ficar só se cobrando, né? De resultado, senão acaba não sendo prazeroso fazer. Deixar os Osialdos se despedir e aí depois a gente encerra. Não, a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? Uma parte assim, eu terminei não me programando para botar as férias nessa Copa, né? E aí eu terminei, alguns eu consegui fazer, a maioria não. E como eu consegui fazer aquelas primeiras 2 rodadas ali, 3, e deu para pegar muita coisa boa ali, né? Principalmente aquele Equador, alguns jogos aí depois de muito bons para over, deu para fazer um caixa bacana, né? Então, assim, e os outros eu não fiz, e nem me arrependo, porque alguns eu fui fazendo entrada mais panta ali, foi dando certo, mas de todo jeito hoje eu vou tomar bastante cuidado, né, para não entregar que ganhei, mas pô, vou terminando, essa Copa terminasse hoje, já seria um excelente, acho que um dos melhores resultados que eu já tive em alguma competição assim, em tão pouco tempo, né? Eu vou pegar meu extrato depois do primeiro dia ali, começou até o último dia, eu vou focar naquele momento ali, ainda não fiz, mas com certeza vai estar uma curva muito boa, ascendente, e vai ser muito interessante. Agora, não sei se eu vou conseguir fazer. Acho que eu vou tender agora a assistir os jogos, né? A curtir mesmo os jogos assim e, e fazer coisas mais recreativas, se for o caso, né? De fazer uma entrada. Mas foi uma coisa assim, mas muito a leitura aquela assim bem, bem clara, né? Que você pode tem que entrar, que todo mundo vai estar lá, beleza. Mas no geral eu quero mais curtir agora os jogos e fazer essas assim, mais assim, né, cara, aquele limite, aquela coisa, tentar jogar uma linha na virada, né, aquela coisa legal, porque para mim já me dei como satisfeito, né, o resultado. E é lógico, tomara que a turma que esteja ouvindo também, né, esteja na mesma situação, e se não tiver, cara, paciência, assim, é mais uma competição, daqui a pouco vai começar uma porrada aí de competição, um em cima da outra, e a galera volta a fazer aquelas que a turma está mais acostumada, os times que estão mais acostumados, né, os campeonatos que são os principais aí europeus, mas para quem curtiu bem essa Copa, eu achei muito interessante, eu acho que deu para ver muita boa oportunidade, pena que eu perdi um monte, né? Mas deu para ver claramente, cara. É só você ver a turma aí, galera aí das redes sociais, a galera que a gente acompanha, né? Pegando gol e tal, fazendo alavancagens e tudo. Isso foi muito bacana. Eu acho que essa Copa foi muito positiva, né? Apesar que eu vi muita gente falando que foi muito boa para quebrar, né? Assim, eu vi muito comentário no sentido da turma reclamando, e a turma reclamando e eu não, né? Eu feliz pra caramba, porque eu achava que tava o máximo, assim. Eu não sei por quê. Muitos estavam criticando e tal. Não sei se por causa de algumas zebras a galera se atolou nem disso, mas até quando foi as zebras, para mim, deu para perceber as coisas, né? Deu para estar a favor, estar contra e tal. Acho, não tomei nenhuma, vi gente tomando, né, dos famosos aí, e eu não sei, eu acho que eu também tomaria se eu estivesse fazendo também. Mas enfim, tomara que vai ser bons jogos, né, a gente passe de fase e eu vejo, hoje agora, mais do que nunca, eu vejo o Brasil como muito favorito, né, então acho já tô pensando já na semi aí, no adversário já, né? Mas vamos lá, tomara que seja tranquilo amanhã, né? Sem muitas emoções, seja mais fácil a gente passar e curtir o jogo da tarde. Sábado vai ser top pra caramba também, vai ser muito bom. E vamos nessa.
É isso aí. Tomara que a França já saia para a Inglaterra, que para mim até agora a seleção ali que mostrou algo ali e tem um jogador que pode fazer diferença e tá fisicamente muito bem é o Mbappé, então para mim se a França saísse ainda melhoraria mais, não é garantia que o Brasil vai chegar na final e nem que ganhe, porque é um jogo só, um jogo mal, uma cagada numa falta, uma expulsão, muda tudo, né? Exato. Mas eu já vou torcendo aqui, tomara que já vá para a França. Vá para o país, né? Volte para a França. Sai. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Amanhã a gente volta e até mais. Até mais.